Ouvimos a palavra para a nossa reflexão, palavra do Evangelho de Marcos, capítulo 6, os versículos 1 a 13, onde diz: Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pé das suas sandálias, o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Esta é a palavra do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que a ouvem, guardam e também praticam em seu coração. Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, a você que se reúne conosco. Amém. Estimados irmãos e irmãs, vocês já ouviram falar da cidade de Nazaré? Hoje em dia, Nazaré é uma cidade de 80.000 habitantes na região da Galileia. Tem muitos carros e engarrafamentos, igrejas, mesquitas, conventos. 70% da população é muçulmana e 30% é cristã. Por causa de Nazaré, desta Nazaré, há uma outra Nazaré em Portugal, conhecida pelas ondas gigantes apreciadas pelos surfistas do mundo inteiro. Há uma Nazaré na Bahia. Quem sabia disso? E até uma banda de rock teve este nome. A Nazaré de hoje não tem nada a ver com a Nazaré dos tempos de Jesus. Era apenas uma pequena vila que media 600 metros de comprimento por 200 metros de largura. Nela viviam entre 300 e 500 pessoas.
era tão pequena que sequer foi citada pelos historiadores dos primeiros séculos da era cristã. Mas o que tornou essa insignificante vila numa cidade turística através dos séculos? É nela que viveram José e Maria, seus filhos e filhas, dentre eles Jesus, por cerca de 18 anos. Logo após o nascimento de Jesus, fugindo de Herodes, José fugiu com a família para o Egito e, quando voltou de lá, foi morar em Nazaré. Lá, Jesus cresceu e, por volta dos 30 anos de idade, foi batizado por João Batista e deu início ao seu ministério, pregando a proximidade do reino, ensinando nas sinagogas e fazendo milagres. O evangelho que acabamos de ouvir relata que, em dado momento, Jesus foi ensinar na sinagoga de Nazaré. Os ensinamentos de Jesus causaram espanto. De onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? O espanto deles não é de admiração, de reconhecimento da sua autoridade, como ocorreu em Cafarnaum e em outros lugares onde Jesus ensinou e curou. Pelo contrário, é de descrédito, de incredulidade. Por acaso ele não é um carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Os nazarenos simplesmente não puderam acreditar que aquele Jesus que eles conheceram como carpinteiro, agora era o mestre que anunciava o reino de Deus e fazia milagres. Diz a palavra que ouvimos, por isso ficaram desiludidos com ele. Como consequência da incredulidade dos moradores de Nazaré, Jesus constatou que o profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, na sua casa, entre os seus parentes, e ali realizou poucos milagres, saindo de lá admirado com a falta de fé que havia ali. É na sua casa que Jesus experimenta o seu primeiro insucesso. A primeira vez em que a palavra semeada não cai em terra fértil para produzir a 30, a 60, a 100 grãos por um, como ele ensinou na parábola do semeador. Sucessos e insucessos, aceitação e rejeição, sim e não, reconhecimento e desprezo, agrado e desagrado, fé e incredulidade fazem parte do cotidiano. Estão presentes em muitas situações na vida pessoal, familiar e profissional. O texto bíblico de hoje ensina que essa realidade é enfrentada também quando o amor e o reino de Deus são anunciados em palavras e em milagres às pessoas. Jesus entende isso e passa esse ensinamento aos seus discípulos. Ele lhes diz: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que vocês forem recebidos, mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los,
nem ouvi-los, vão embora. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. O importante diante do êxito ou do insucesso é não parar. Se pararmos diante de uma frustração ou de uma negação, ela se tornará a nossa última experiência. Ela se tornará a nossa morada, o nosso lar, e vai tomar conta do nosso ser. O importante é seguir. Jesus vai adiante, vai a outras cidades e continua anunciando amor em palavras e em ações. O mesmo fizeram os seus discípulos. Foram e anunciaram que todos deveriam se arrepender dos seus pecados. O Evangelho termina ensinando que vale a pena seguir na missão, seguir no testemunho. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Estimados irmãos, estimadas irmãs, o Evangelho de hoje nos traz muitos ensinamentos. E eu destaco para nós 3 deles. Primeiro, a missão de Deus não para. Se há rejeição à sua palavra, ao seu reino, isso não é impedimento para que ela continue sendo anunciada e levada às pessoas. Foi assim nos últimos 2 milênios. Foi assim aqui na nossa comunidade nos últimos 2 séculos. E assim seguirá enquanto for da vontade de Deus. Mesmo que a falta de fé faça com que o próprio Deus fique admirado, conforme destaca o versículo 6, a palavra de Deus continua sendo semeada aos corações em todo o mundo, por aqueles e aquelas que se sentem chamados para levá-la em palavras e em ações. O segundo destaque é uma pergunta. Como nós estamos recebendo os ensinamentos de Deus hoje? Como o mundo os tem recebido? Com fé ou com incredulidade? Em Nazaré, o que impediu as pessoas de acreditarem foi o fato de a palavra estar sendo anunciada pelo carpinteiro. Quais são os impedimentos de hoje? Será que é a falta de tempo? As muitas ofertas de entretenimento? A pós-modernidade e a secularização? Será que as igrejas, com as suas teologias, contradições, interesses às vezes questionáveis, com as suas condutas que levam fiéis a moverem ações jurídicas para rever doações feitas também, não contribuem para a incredulidade? Se Jesus não ser aceito por ter sido carpinteiro, que diremos sobre estas coisas? Graças a Deus, em meio a tudo isso, muitas pessoas continuam recebendo a palavra de Deus e o próprio Deus como guia e Senhor para as suas vidas. O último aspecto que quero ressaltar é que a missão não para. Deus é um semeador generoso que continua lançando o seu evangelho da graça em todo o mundo, em todos os tipos de solos, inclusive entre pedras e espinhos. E Ele tem contado com pessoas para isso. Tem contado comigo
e com vocês. Segundo a compreensão de Lutero, o chamado de Deus, a vocação, não se limita ao ministério da igreja. Para ele, o exercício de todas as profissões são formas de servir a Deus e ao mundo. E assim como foi dito antes, sucessos e insucessos, aceitação e rejeição, sim e não, reconhecimento e desprezo, agrado e desagrado, fé e incredulidade fazem parte do cotidiano. Estão presentes em muitas situações da vida pessoal, familiar e profissional. Por isso, entendo que o exemplo de Jesus, dos seus discípulos, relatados nesta passagem do Evangelho, é válido para todos e todas nós, neste dia, neste momento. Importa seguir fazendo aquilo que Deus nos chamou e vocacionou para fazer. Não parar no insucesso, na frustração, mas seguir no anúncio, no testemunho do amor de Deus e nos valores do seu reino para este mundo. Desejo que todos nós nos sintamos motivados para este serviço. Termino com uma palavra inspiradora para todas as pessoas que se colocam a serviço de Deus neste mundo. Diz a palavra do salmista: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém.